E aí, pessoal, a palavra oficial. Nada melhor do que ouvir de um vice-presidente tudo que a gente costuma dizer por aqui. Contratações, o que o Grêmio espera da Libertadores, alguns atletas e suas dúvidas. O Grêmio abre o jogo e isso é muito importante. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, no primeiro comentário você tem o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra por mês. Não perca esta oportunidade, R$ 67 de investimento, no link da descrição e também no primeiro comentário fixado. Cláudio Oderich, o vice-presidente que tem mais entrado, sobretudo, em contato com o torcedor. Vai às questões, nunca deixa de botar a cara a tapa e tem se mostrado um homem muito, mas muito ativo nas questões envolvendo, sobretudo, esse combate também junto à imprensa, de conversar com o torcedor, de ir direto para a conversa. E, de fato, hoje, mais uma vez, Cláudio Oderich foi protagonista. Em uma entrevista à Rádio Bandeirantes, ao programa Atualidades Esportivas, de segunda a sexta, das 4 às 6 da tarde, com Sérgio Boas, Wagner Martins. Vale a pena, inclusive, da gente acompanhar o programa, está muito bom mesmo. E hoje, uma longa entrevista com o vice-presidente Cláudio Oderich. Nós separamos aqui alguns pontos para que a gente pudesse conversar e colocar o contraponto do Grêmio. Muitas vezes a gente fala e parece em vão, mas não. Quando a gente ouve a palavra oficial, sobretudo quando ela fecha com o que a gente pensa e com o que a gente costuma dizer em cima das fontes, é muito legal. E foi isso que aconteceu hoje à tarde. Vamos lá. Ao ser perguntado se teme que o jogo não seja realizado, o jogo de sexta-feira, Cláudio Oderich disse que o Grêmio não deve enfrentar nenhum tipo de problema lá no Paraguai. Que é um ponto importante, essa é uma preocupação do torcedor, em razão do que aconteceu hoje, do Grêmio ter mais jogadores com algum tipo de sintoma, mesmo que não tenham apresentado no exame a confirmação do Covid. A gente sabe que o sintoma sempre preocupa e é o que a gente tem visto. Sobre a mudança de palco da partida, diz que claramente é melhor jogar no Defensores del Chaco, porque o Grêmio não enfrenta os 2.800 metros de Quito, e isso é importante, segundo o vice-presidente. Na questão técnica, ele acha que o Grêmio venceu com isso e fez questão de dizer o que todo mundo diz, que o Grêmio venceu, consegue ter um benefício que não teria se jogasse lá em Quito. Sobre a avaliação interna, olha que interessante. Avaliação interna em relação às contratações. Falou que, obviamente, que isso passa por todo o conselho de administração e que o colegiado decide sim ou não. Ou seja, pode ter voto vencido, mas toda e qualquer contratação, segundo Cláudio Oderich, passa pelo conselho de administração. Sobre Thiago Santos, que foi a pergunta seguinte, ele disse que internamente se debate o rejuvenescimento do elenco e que o discurso precisa ser também prático. Olha que interessante, o discurso precisa ser prático. Sobre o jogador, falou que é um atleta que atende características buscadas e se trata de um jogador que o Grêmio ainda não possuía. Esse tem sido basicamente o discurso de todos, né? O Grêmio busca um centro médio com características de marcação e acha que o Thiago Santos preenche essas características e isso a gente tem que entender. Sobre investimento, diz que o Grêmio está, olha que interessante isso, o Grêmio está aguardando a passagem de fase para ver o orçamento para a contratação. O Grêmio espera avançar a fase de grupos para aí sim poder fazer o investimento, que é o que a gente dizia e que era totalmente contrário ao que estava se falando lá no início, quando o presidente Romildo disse, está indo, caminhando para isso. Aí depois o presidente Romildo, olha, a gente tem que olhar se vai avançar ou não, falando inclusive relacionado ao Douglas Costa, pois está confirmado pelo que disse o vice-presidente Cláudio Oderich, o Grêmio espera a classificação. Isso mostra cada vez mais como o Grêmio entendeu mal aquele Campeonato Brasileiro. Será que o Grêmio imaginava que ele queria vencer a Copa do Brasil? Que o único resultado possível era esse? Claro que não. Então, isso mostra claramente o erro. Confirmando a fase de grupos, o Grêmio ganha
mais 3 mil dólares, e a confirmação da vaga vai impactar nos investimentos, porque melhora o orçamento, porque na verdade garante o orçamento e o Grêmio deve investir pesado. Portanto, o jogo de sexta, ele tem o componente do jogo em si para a gente avançar, mas ele também mexe com o negócio, futebol, o que é importante. Fala que neste momento, e esse também é um ponto importante, que os negócios estão paralisados, pois o Grêmio espera o resultado do enfrentamento com o Del Valle. Mas disse, na sequência, que em caso de vitória, o Grêmio terá grandes reforços. Utilizou a figura do grandes reforços mais uma vez. A gente sabe, o Grêmio depende disso. Quando perguntado sobre Jean-Pierre, interessante também. Segundo o entendimento de todos no Grêmio, é um atleta com o maior potencial do elenco e acredita na recuperação técnica depois da volta de lesão e que o Grêmio conta com Jean-Pierre. E confirmou que o Fluminense tentou a sua contratação, mas que isso não deve ser motivo de assunto porque o Grêmio quer recuperá-lo. O que termina com algumas especulações. Ou seja, o Fluminense, de fato, negociou e tentou contratar e o Grêmio não quis porque quer recuperar o Jean-Pierre. Essa é uma grande notícia para o torcedor do Grêmio. Uma grande notícia para o torcedor. Quando o torcedor fala do Jean-Pierre, todo mundo fala com esperança. E o Grêmio, claramente, através das palavras do vice-presidente Cláudio Derich, diz: o Grêmio vai tentar investir em Jean-Pierre mais uma vez. O Grêmio vai tentar recuperá-lo. Entende a dificuldade? Todos entendem. Todos entendem. Mas acredito que ele fala, acreditamos na recuperação técnica. E o Jean-Pierre está na hora de olhar isso e o esforço de alguns do Grêmio para dizer o seguinte: vamos tentar abraçar e absorver isso. Isso é o que se espera, isso é o que se imagina. E a gente acha e acredita que essa é uma questão que de fato o Grêmio precisa entender e respeitar. É fundamental que o Grêmio tenha essa ideia e é fundamental também que o Jean-Pierre saiba viver e saiba compreender isso. Sobre candidatura, olha que interessante. Falou que todos os vice-presidentes são candidatos à presidência, mas disse que esse assunto não está sendo tratado no momento. Todos os vices são candidatos. A gente mais ou menos imaginava isso, mas esse é um assunto para tratar mais para metade do ano que vem. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.